amados, Deus vos abençoe. Eu estou aqui nesse dia mais uma vez para trazer mais uma porção da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a relação da alma e da Torá. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sino de notificação, aí você vai estar recebendo as novidades do canal todos os dias. E também você recomende nosso canal para que nós possamos estar divulgando e nosso trabalho possa estar alcançando muito mais pessoas que possam estar sendo ajudadas, estar sendo alcançadas por essa palavra. Mas você pode estar perguntando: ah, pastor, mas o seu ministério é messiânico? Bem, todos os ministérios cristãos e de certa forma são messiânicos, mas nós não somos judaizantes especificamente. Aí esta é a questão. No entanto, nós entendemos que as raízes da nossa fé, elas são abrangentemente judaicas. Nós já discutimos isso em outros vídeos, mas nós temos o entendimento que todo conceito grego, ou seja, a mentalidade grega, ela tem que cair. Então, quando nós pensamos em filosofia grega, ela não pode ser usada como base para as discussões relacionadas ao nosso entendimento filosófico quanto à nossa fé. Que a nossa fé não está relacionada à filosofia greco-romana. A nossa fé ela está baseada em filosofia judaica cristã. Nós pensamos muitas vezes está formatado sobre um foco greco-romano, ou seja, de uma filosofia aristotélica, platônica e outros teóricos que vieram e tentaram trazer o humanismo como base do seu pensamento hegemônico. E essa hegemonia se infiltrou dentro do pensamento da igreja, tentando consolidar-se dentro da nossa teologia. É essa hegemonia que nós temos que tirar. Essa base é formada por leis e princípios. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a desfrutar de muito mais da nossa fé. Eu creio nisso. E nós vamos falar hoje, então, sobre a alma e a Torá. Como que nós podemos entender a alma com foco na Torá? Veja bem, vamos partir de um princípio de entendimento. Todo indivíduo, de acordo com o esforço, pode começar imediatamente a produzir mudanças significativas na sua vida através de suas ações e tomadas de decisões. Então, se a pessoa decide mudar, ela tem que tomar atitudes mais positivas frente à vida e frente a encarar situações que ela tem tomado até então. Isso é uma lei universal. Todos vão entender isso. Ou seja, se eu sou uma pessoa negativa ou tomo atitudes violentas frente a situações, eu vou me tornar uma pessoa violenta. Ou seja, o meu caráter, ele é violento. Porque o que é o caráter? O caráter está relacionado às minhas decisões. Eu tomo decisões violentas, eu vou então ter um caráter violento. Se eu tomo decisões pacíficas frente às situações, eu vou ter um caráter pacífico, e assim por diante. Isso é comum, isso é observável, isso é empírico, isso é palpável, as pessoas conseguem enxergar isso. Então, se eu, até determinado ponto de minha vida, eu sofro por minhas decisões e pelo meu caráter, porque o caráter vai definir o meu destino. Se eu tenho um caráter violento, esse caráter vai me induzir também a um destino compatível ao que eu semeei sobre toda a minha vida. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu tenho que mudar o meu caráter para receber novas dádivas frente a tudo que eu vivi até então. Eu passo a ter uma medida
positiva, uma resposta positiva às ações. Só que isso demanda esforço. Eu vou ter que me esforçar para tomar ações positivas, decisões positivas, mudar. Eu vou ter que me esforçar para não ser violento em primeiro momento. Ou seja, isso é um processo de reeducação. É um processo onde eu vou aprender a aprender, aprender a desaprender e aprender a reaprender. Isso faz com que a minha alma se eleve, se transforme de um caráter negativo para um caráter positivo. Este é o processo de elevação de alma. Todas as pessoas, independente de quem elas são, ela pode ser a pessoa mais incrédula que ela seja, ela está acessível a isso. Porém, essa decisão, ela deve estar seguida de um empreendimento de esforço. A confusão que nós temos tantas vezes é que as pessoas pensam que Deus, ele muda o nosso caráter sem nós nos esforçarmos, que o Espírito Santo, ele vai entrar em nós e vai torcer e distorcer tudo que nós somos, sem nós termos um pingo de esforço, e assim nós vamos simplesmente sermos transformados de um dia para o outro, sem esforço algum, sem dano algum, sem lesa algum, e assim no outro dia nós temos o nosso caráter transformado. Não é bem assim. Todo caminho para uma elevação de alma está sujeito ao esforço. Tá certo? Quem vai guiar esse esforço é o Espírito Santo. A diferença está aí. Muitas vezes nós pensamos que a graça, ela vai nos dar um caminho mais fácil. Não, nem sempre a graça vai nos dar um caminho mais fácil. Porque a graça, na verdade, ela vai nos sujeitar a um julgamento muito mais severo. Porque ela vai nos ensinar que não basta nós apenas deixarmos de fazer determinado ato negativo, mas também nós temos que ter essa mudança interna. Quando nós falamos de graça, nós falamos de graça para a salvação, ou seja, a salvação é pela graça. Essa é inequívoca, mas o reino do céu, como o próprio Yeshua fala em Mateus 11:12, o reino do céu é ganho pela força, e essa força é aquela feita para nós nos tornarmos cidadãos do céu. Para nós nos tornarmos cidadãos de algum lugar, nós temos, amados, que nos empreender em força, nós temos que nos identificar àquele lugar, nós temos que ter a identidade daquele lugar, sermos reconhecidos como naturais daquele lugar. Não basta apenas vestirmos as roupas. Às vezes nós entendemos que para irmos para o céu, a nossa mudança é apenas externa, mas a mudança ela tem que ser interna, ou seja, nós temos que mudar tanto por dentro quanto por fora. Esta é uma questão de identidade. Então, quando nós decidimos estar dentro desse reino, ou seja, nós nos prestamos a estar dentro desse reino, há uma necessidade sim de haver um esforço tal a fim de nós elevarmos a nossa alma, a fim de deixarmos o velho homem, ou seja, os velhos costumes, os velhos hábitos, os velhos pecados, e alcançarmos as dádivas as quais o Senhor quer nos dar. Então, como eu vou chegar até esse ponto em qual a minha alma será elevada? Só existe um caminho pelo qual a sua alma pode ser elevada, através da cruz de Cristo. Quando nós desejamos ter a nossa alma elevada como servos de Deus, para ser servos desse reino, veja bem, a elevação de alma está disponível para todo e qualquer homem. Temos que subir pela cruz de Cristo e
que isso vai fazer internalizar um crescimento maior, e quem vai nos levar, nos carrear pela essa cruz é o próprio Espírito Santo, que é o nosso amigo, cooperador e ajudador. Então, o próprio Espírito de Deus vai cooperar conosco nesse tempo. Então, quando nós nos convertemos, nós precisamos pensar, então, não somente numa mudança de ações, mas numa mudança de caráter. Isso é a elevação da alma. E aí é que entra a Torá. Aí é que entra a lei. A alma e o corpo, irmãos, elas têm uma interligação surpreendente. Elas são interdependentes e elas são capazes de alterar uma a outra. Veja bem, a matéria, ela segue permeada do espírito. O espírito é energia, só que a matéria também é energia. Nós já falamos isso, nós fomos formados por átomos. Átomos são formados por micropartículas que giram com velocidade fenomenal. Só que já se descobriu que essas micropartículas... Então, um conjunto que coerentemente pode alterar a natureza um do outro constantemente. E nós vamos entender isso. Então, você tem que entender que tudo isso, querido, tudo isso que nós olhamos, você olha pela janela da sua casa, olha na natureza, tudo isso é energia. Se você for observar pelo pensamento lógico humano, nada é físico especificamente. Como nós pensamos, lógico, a física da forma que nós pensamos ser, né? Tudo é energia. Então, mas o que une então Deus, o homem, o céu, a terra, a alma e a matéria? É a Torá. E essa Torá nada mais é do que o próprio Cristo. João 1:3 diz: no princípio era o verbo, ou seja, a Torá é a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos trocar. No princípio era a Torá, e a Torá estava com Deus e a Torá era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo é a Torá. Então, quando nós falamos aqui de que a Torá está relacionada com a alma, nós estamos relacionando, estamos alinhando e alinhavando a própria alma à pessoa de Cristo. Então, todas as vezes que nós falamos de Torá aqui, imagine isso como Cristo. Quando nós falamos da Torá escrita, ela foi toda revelada em consonância com a Torá viva, que é Cristo. E esta está em consonância com sua própria criatura, que é o homem. E que então essa Torá ela vai revelar segredos do universo, do espaço, da matéria. Ela vai revelar segredo da história através do tempo, do homem, através da alma, da consciência. A própria Torá ela revela isso tudo. Você quer ter um exemplo? Por exemplo, a Torá escrita, ela foi escrita em 613 mitzvot, ou seja, mitzvot é o plural de mitzvah, que são mandamentos, ou seja, são 613 mandamentos. Dos 613 mandamentos, queridos, 248 são mandamentos positivos e 365, ou seja, um para cada dia do ano, são mandamentos negativos. O que significa isso? Os mandamentos positivos são aqueles que dizem, você deve fazer assim. Mandamentos negativos são aqueles que dizem, você não deve fazer assim. Os 248 mandamentos positivos estão relacionados às 248 partes do corpo humano.
descritas anatomicamente. Já os 365 mandamentos negativos estão relacionados aos 365 tecidos conjuntivos do organismo, veias, artérias, nervos, tendões e assim por diante, cartilagens e assim por diante. Então, queridos, nós temos que entender que tudo está relacionado ao homem. Isso se chama anatomia da alma. E depois, mais tarde, nós vamos estudar a anatomia da alma, dentro dessa mesma série. Então, o homem todo ele foi formado em sua base física sob o padrão da Torá. Infelizmente, nós temos a impressão que o corpo ele nos impede de desfrutar as coisas espirituais. Isso não é verdade. A alma, na verdade, ela se junta com a carne para desfrutar da glória de Deus. Na verdade, nós é que não aprendemos. Na verdade, nós é que temos que nos elevar a ponto de tornar essa carne também elevada, a fim de trazer a glória de Deus para o seu ponto essencial da nossa existência. Já vou falar sobre isso. Então, essa conexão de alma e corpo é a chave da busca de Deus. É a chave onde a alma ela vai ascender, tá certo? Ao mundo espiritual, e o corpo vai canalizar o que é espiritual, então, para o material. E isso é essencial. O corpo é o responsável para criar um ambiente para a manifestação da majestade divina. Isso daí mais tarde nós vamos ver o corpo manifesto descrito no tabernáculo. O próprio corpo humano mesmo, ele está caracterizado no tabernáculo. Quando nós vemos o corpo no tabernáculo, nós vemos que o corpo ele foi descrito, ele foi criado para manifestar Deus. Então o corpo nunca foi criado para que Deus se afastasse dele. Isso não foi a função principal, mas nós fomos criados para tabernacular a presença de Deus. Então a chave está quando a alma ela se une ao corpo para manifestar a glória de Deus. Vamos entender isso daí quando a gente vê, por exemplo, a estrela de Davi. Quando você vê o proto-Dalet, ele é um V, mais ou menos assim. Quando foi formada a estrela de Davi, foram colocados justamente 2 Dalets, tá certo? E esse Dalet, um dos Dalets foi colocado para cima, com a ponta para cima, e outro Dalet com a ponta para baixo. O que significa a estrela de Davi? Tem muitas discussões. Alguns falam sobre esoterismo. Por que os esotéricos, por que os feiticeiros vão usar? Porque eles entendem um princípio que aqui está descrito na estrela de Davi. Veja bem, nós não vamos usar isso como amuleto, mas usamos como símbolo para descrever o que acontece com a nossa alma. Então, a estrela de Davi nada mais é do que uma própria expressão da nossa existência. Então, onde o corpo traz tudo que é eterno, é o carreador, é a porta pelo qual o eterno, a eternidade vem para a terra, e a alma é o carreador de tudo que é material para a eternidade. Isso é poderoso, não como amuleto, mas para nos trazer entendimento dos mistérios de Deus sobre as nossas vidas. Então, amados, quando nós falamos isso, nós entendemos que a alma humana e o corpo, eles refletem níveis muito altos de espiritualidade. Não somente a alma, mas também o corpo. Veja o exemplo de Moisés. Moisés experimentou a espiritualização de sua própria corporalidade. No monte, Moisés viu o seu próprio corpo sendo transformado em um templo de Deus.
ele passou 40 dias jejuando, sendo que nosso corpo físico entra em falência após 3 dias de abstinência de água. Moisés passou 40 dias longe do tempo Cronos, em uma dimensão em que o seu próprio corpo se tornou templo do Senhor, e ali ele passou a entrar, então, em um nível de espiritualidade em que sua alma e o seu corpo foram transformados em um templo único de Deus, a ponto de, quando Moisés desceu do monte, o seu próprio rosto brilhar. Moisés, ele manifestava a própria glória de Deus, ou seja, a glória que estava no templo, a glória que foi manifesta no tabernáculo, quando o tabernáculo foi inaugurado, a glória que foi manifesta no templo, quando o templo foi inaugurado, a glória que Deus manifestou diante dos egípcios, toda essa glória fará manifesta na face de Moisés, ou seja, uma corporalidade que foi onde foi manifesta a própria glória. E essa glória, querido, nada mais é que a própria glória adâmica, a qual Deus ele quis restituir ao homem, e com certeza em algum momento nós todos vamos ser restituídos, porque esta é a promessa, em que todos teremos novamente essa glória restituída, mas para tanto precisamos estar junto com o Senhor. Eu quero deixar para você nesse dia o entendimento que nosso corpo, todo ele tem relação com a Torá, com a lei. Todo ele tem relação com o próprio Cristo. E a gente vai entender isso mais a fundo mais adiante. Cada nervo, cada órgão, cada vaso tem uma relação específica de espiritualidade. Eu quero mostrar isso para você pouco a pouco. Por isso a gente está fazendo vídeos mais curtos, mais alinhados, para você poder entender, para você ter clareza, para a gente poder degustar esse entendimento, e que Deus possa nos abençoar, Deus possa te abençoar, te encher sua casa de bênçãos, lembrando que o Senhor, ele tem muito mais a dar a nós todos, e que Deus possa te dar graça, e graça em profusão, em bênçãos. Que Deus abençoe, em nome do Senhor. Amém.